música da Elis que você mais se emociona? E se você canta alguma música da sua mãe no show? Já cantei algumas, já cantei algumas. Eu já fiz muitas homenagens para minha mãe, né? Já fiz muitos shows em homenagem a ela, tudo. Tudo sempre muito natural, muito fluido, nada obrigatório, até porque eu acho que a homenagem é isso mesmo, na hora que você tem vontade você faz. E já gravei músicas dela, algumas. Eles por elas, não é isso? Eles por Eles, eu Eles gravei. por Eles. Eles por É, Eles foi um perguntava projeto por que eu eles. fiz com Eles por 14 Eles. cantores cantando músicas Me dela. lembro, me lembro. Recentemente, eu e o João, a gente fez um espetáculo aqui em São Paulo, Elis e Eles, que teve o Menescal, o Ivan e o Renato Teixeira, além de mim. Eu já gravei um dueto com ela também, Casa no Campo. É disso que eu sinto falta, desses nomes que você falou. Nós também, a verdade é essa, né? A verdade é essa aqui. Você vê as músicas de hoje em dia... A gente precisa meu ter Deus, tempo para... Porque assim, compositor bom continua tendo. Gente boa mas não tem... dão chance. O único que dá, Serginho Grosman. Sim. Serginho eu sem dúvida. respeito muito, Sem porque dúvida. ele faz uma mescla De vários ritmos, dúvida. né? de todos. É todas as claro que tem origens. lugar para todo mundo. Por que não dá lugar para essa gente que fez a música brasileira, meu Deus? Mas assim, vamos colocar assim, no show corrente, eu não costumo cantar músicas dela, não. Mas não é por nada, porque... Nem é bom. É porque... como é que eu posso dizer? Eu acho que ele não se conecta com o meu repertório. Eu sou um artista diferente dela. Certo. Entendeu? Eu sou um artista diferente dela. Talvez, se Viva fosse, a gente talvez fizesse muitas coisas juntos, mas a gente teria que se encontrar no meio do caminho. Porque eu sou um artista diferente dela. As minhas influências são completamente diferentes das influências dela. Ela me influenciou muito, mas em outros aspectos, né? Então, Mais no sangue, talvez, porque não, e na você era entrega, garoto eu acho que a quando ela entrega, aquela coisa de viver a verdade, ouvir as né? histórias dela, né? Exatamente. Agora, musicalmente falando, sempre me falam, você não ouve MPB? Eu falei, como é que eu não ouvi MPB, gente? É no café da manhã, no almoço, no jantar, como é que não ouve MPB, pelo amor de Deus? Agora, escolher uma música dela... Que te emociona mais, assim. Você sabe que é uma das coisas mais difíceis do mundo? Porque, como assim, nossos pais, para mim, é a maior. É muito forte, né? Os nossos filhos, por exemplo, uma música que sempre mexeu. Eu lembro que eu chorava quando criança. Com ela cantando no palco, eu já chorava. Eu já achava a música muito forte. Você pequenininho? Né? Sim. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma época que você não viveu. A época da ditadura. Cara. Sim. E aquilo era um grito. Tem gente que acha que isso não aconteceu, né? Que foi... Não, e o pior, e eu tenho isso na minha família, pessoas que... viram a Revolução de uma outra forma diferente. Porque leu, eu falei isso para minha neta uma vez, você pensa assim porque você leu, ouviu na sua faculdade das pessoas. Eu vivi aquele momento. Eu me lembro quando tua mãe foi cantar no quartel lá em Brasília. Você sabe desse caso? Sim. Eu sofri na carne isso. Eu vi que o Geraldo Vandré, coitado, tá acabadaço, quebraram todos os dedos dele. E ninguém fala disso. Sim. Então, sei lá. Eu não gosto de falar que eu fico nervoso. Mas né? umazinha, assim, que se emociona, assim, que você fala, essa me pega. Tem alguma? Não, essa mesmo. Os nossos filhos... Os é uma nossos música, filhos. eu já cantei ela várias vezes e é sempre uma tarefa muito difícil, porque realmente é uma história muito difícil. Porque é justamente isso que o Carlos Alberto falou. Você pega a história da música é muito difícil, né? Que é uma carta que alguém deixa falando pedindo perdão por não ter sido uma coisa que você gostaria que eu fosse, mas era que os dias eram assim. Desculpa. Entendeu? É uma carta para o seu filho e, teoricamente, você que escreveu a carta, você não está aqui. Né? Então, assim, é muito forte. É muito forte. É muito intenso. Né? Entendi. Então, isso já me emocionava muito na época. Mas, assim... Você se emocionar com Elise é praticamente redundante, é um pleonasmo, eu diria. É verdade. Porque assim, não tem como.
ela cantando o samba mais alegre do mundo, ela cantando Eu em Rosa, eu sento e falo, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, como é que pode? Ela deixou, desculpa, pode falar. Não, mas não, pode falar, era isso. Ela deixou alguma música, assim, alguma letra que ela não deu tempo dela cantar? Não, ela sair? não dava chance. Ela não dava chance. Não dava chance. Tudo que ela quis fazer, ela fez. Ela fez na hora. Tudo que ela quis fazer, Ela fazia. Bom. Existem, assim, eventualmente, a gente vasculhando alguns materiais, você descobre versões que a gente chama versões alternativas, né? Que é a mesma música gravada no mesmo dia no estúdio, num outro take. Então, que tem alguma outra peculiaridade. Né? E tem muita gente tem muitos colecionadores que amam isso. Mas eu queria ver, lança isso. Mas eu tenho para mim, também, depois de ter algumas conversas com meu pai na época, o João também compartilha, de certa forma, esse mesmo pensamento comigo, que assim, eu parto do seguinte pressuposto. O que foi lançado, ela aprovou. O que não foi lançado, de alguma forma ela não aprovou. Se ela não aprovou, não vou ser eu que vou aprovar. Exatamente. Não vou ser eu que vou aprovar. Então, assim, é simples. Elisa, ela deixou um legado incrível. A gente não precisa ficar comprando essa briga com o destino, né? Claro. Então, assim, eu penso assim, eu penso que se eu amanhã não estiver mais aqui e algum material meu que eu não lancei for lançado, eu ia ficar chateado, porque se eu não lancei, tem um motivo. Entendeu? Porque se é para guardar para o futuro, ele está numa pasta. Rever e guardar para o futuro. Entendeu? Que nem, por exemplo, sei lá, o Prince gravou um álbum inteiro, quando o disco ficou pronto, ele olhou para a gravadora e falou, não quero lançar. Os caras ficaram loucos. Falou, você é maluco? Falou, não é para agora. Guardou, voltou para o estúdio, fez outro, e 4, 5 anos depois ele lançou aquele álbum. E aí ele falou, não, agora tá certo. Por quê? Não, a história não era aquela. Agora ele tá na hora. Então, assim, era um visionário, maluco, excêntrico, qualquer coisa, mas ele lançou, entendeu? Eu acho muito bonito, meu amor, quando a música é um grito, é uma não concordo, que foi aquela fase. Era agressivo. Uma coisa, eu já vi 500 mil vezes. We Are the World. Foi a coisa mais linda que eu vi em matéria de música. Imagine você juntar, tinha mais de 20 monstros sagrados da música americana em defesa do africano. Então, esse tipo de música eu adoro. Quando você ataca, quando você usa os gritos musicais a favor da liberdade, do não, pela repressão. Isso tinha que ser mostrado sempre, porque essa garotada não sabe o que foi o passado. É muito complexo. Eu sei que é muito complexo tudo isso, porque uma vez eu participei de uma roda de conversa sobre isso. Por que a gente não tem... A pergunta foi bem categórica, né? Por que a gente não tem mais música de protesto? Eu falei, você quer protestar contra o quê? Primeiro. Vamos definir o que é música de protesto. Aí quando veio... Não, porque na década de 70 e no começo da década de 80, as músicas falavam contra a ditadura. Eu falei, então, elas falavam contra algo. Existia algo a ser reclamado, certo? Certo. Quando cai a ditadura, a música no Brasil ela entra numa fase de transição para o quê? Para a música pró-entretenimento. Indústria, como é na maioria dos lugares do mundo, entendeu? E ela toma esse lugar, e ela toma essa posição, e ela prospera aí, com o lançamento de N artistas incríveis, inclusive muitos deles. E os próprios artistas que fizeram parte dessa época de música, de posicionamento político e tudo, também largaram e foram flertar com a música de entretenimento e lá continuam, entendeu? A diferença é que quando o Chico Buarque faz uma música que não está
protestando contra nada, é uma poesia fora do comum, é uma poesia estratosférica, é de um bom gosto inacreditável. Djavan, idem, Milton, idem, Caetano, idem. Então, assim, essa que acaba sendo a diferença. Então, eu acho que a gente não necessariamente precisaríamos ter uma bandeira. Sim. Mas o fato de não ter uma bandeira não é um salvo-conduto para a gente fazer qualquer coisa. Acho que precisamos, digamos assim, representar, né, de certa forma. Porque, por exemplo, a bossa nova, tudo, entre os intelectuais, muitos torciam o nariz, porque a música não falava de nada, ela não protestava contra nada, ela só falava que a vida era linda, era que o amor bom, era bom. que o mundo era mas bom. Mas ele era bom, exatamente, ele era uma fotografia daquela sociedade, daquilo lá. Não existe, no mundo de hoje, não existe o beco da garrafa. Exatamente, mas é o que eu falo, assim, ela não está errada, entendeu? Ela pode ser um alienada, momento lindo mas ela do Brasil. Ela está retratando, né? Ela está retratando uma sociedade, ela está retratando um momento da vida daquelas pessoas. Por isso se conectou de tal forma como se conectou. Então, assim, tudo tem um... Eu acho que a verdade e a conexão com o instante, ela é tão importante. Agora, a qualidade, né, a dedicação, o valor agregado, eu acho que isso foi se perdendo com o tempo em função disso de algumas coisas que a gente falou aqui, né? Da pressa, só olhando para o resultado, esquecendo do processo. Medidas as proporções, a qualidade então nem se fala, mas o pessoal do funk é mais ou menos um grito de revolta também. Sim, contra sim, a polícia, o rap. Contra o preconceito, o rap, aliás, o funk não, o rap. Não é? Aqueles MCs, Sim. Eles fazem música, vamos chamar de protesto. Que Mano Brown. Exatamente. Sim, é um posicionamento, eles estão se Não posicionando gosto, ali. não vou dizer que eu gosto, não gosto, mas tem muita validade. Sim, respeito. Exatamente, mais uma vez, eu sempre falo assim, existe o que eu ouço e o que eu não ouço. E o fato de eu não ouvir não tem nenhum juízo de valor, é simplesmente... Mas tem afinidade, mas né? respeitar é uma outra coisa. Sim. Eu não ouço Pink Floyd, mas respeito. Eu não ouço. Ah, você é louco? Não sou, só não gosto, mas tudo bem. E o que te motiva assim, a fazer uma letra, a compor? É na sofrência? É na alegria? Não sei. Depende. Às vezes é simplesmente porque, assim, no meu caso, como eu componho sempre em parceria, estou sempre num debate, às vezes o tema surge de uma conversa como essa aqui. Entendeu? Às vezes a gente está com um tema, a música está com um tema aqui, uma melodia rolando, a gente gosta, e a gente passou a tarde conversando sobre um BO que rolou lá. Porque... Pô, você viu a menina lá do cara, que não sei o que, daí começa a rolar, aí gostei disso aqui, aí vai escrevendo frase, aí você vai construindo, de repente aquela história nem é minha, nem é sua, mas a gente constrói uma história a partir de uma experiência, de uma vivência que aconteceu. E às vezes sim, é um grito, às vezes é uma coisa que está aqui dentro que você precisa colocar para fora, e aí a música é o canal. Né? Nesse meu disco, Novo Capítulo, umas 3 músicas que não são histórias minhas, mas eu fui o canal para uma história que estava acontecendo ali no dia a dia no estúdio, entendeu? Então a gente ficava conversando, era um momento de descontração, de desabafo, de sentar e desligar as máquinas, ficar batendo papo, tomando um negócio e falando, pô, mas é verdade. E isso aí era o combustível. Aí no dia seguinte, quando a gente ia sentar para compor, essas histórias vinham e a gente colocou. Então, não é uma história minha, mas eu a defendo muito bem. Por quê? Porque eu vivia, eu estava ali dentro, estava vendo o que estava acontecendo. Então, isso também, o intérprete também tem isso. Você acreditar naquela história a ponto de você ver que ela é sua, e aí você entregar. Então, eu faço as duas coisas. Eu ajudei a compor, ajudei a construir aquela história, a narrativa daquela história, mas o fato de eu ser testemunha ocular também me dá a chance de poder interpretar ela como se ela fosse minha.